Estamos começando a entrevista do dia aqui pela TV Serra Farroupilha, canais 26 e 526 da NET em Farroupilha. Nossa gente se vê por aqui. Além disso, você encontra esse programa no Facebook TV Serra Farroupilha. Vá lá, curta a nossa página e acompanhe esse programa. E ainda tem a oportunidade de conferir todos os conteúdos que são produzidos pela TV Serra Farroupilha acessando o nosso canal do YouTube, TV Serra Farroupilha. E também tem o Instagram que leva os nossos destaques. A TV Serra está sempre envolvida, engajada e conectada no telejornalismo local com os assuntos que movimentam a nossa comunidade, mas que também acontecem porventura no âmbito estadual e nacional e que têm impacto diretamente na nossa vida. É nosso convidado novamente hoje aqui nos estúdios, o consultor de empresas Senair Gomes da Silva. É a oportunidade que a gente tem para ter um colóquio sobre diversas temáticas, diversas questões do momento que estão na roda de conversa, que estão nos bate-papos, enfim, que as pessoas comentam muito. Senair, mais uma vez obrigado por estar com a gente aqui na nossa TV Serra Farroupilha. Receber-te é sempre muito prazeroso. Bem-vindo. Leandro, não só pela nossa amizade de longa data, mas pelas vezes que a gente já conversou, ainda da saudosa Rádio Miriam. É verdade. E assim a gente se sente muito à vontade e eu até agradeço o convite, porque eu recebi via Facebook e via WhatsApp pessoas que comentaram a nossa conversa do outro dia. Da semana passada. E eu agradeço as palavras, eu apenas não anotei as pessoas que... para agradecer e citar o nome. Inclusive quem comentou na página do Facebook também foi o Cleiton Ferraboli, da Associação dos Moradores de Nova Sardenha, te elogiando pela tua postura também, né? Então, obrigado, Cleiton. Eu acho que a gente procura ter uma linha de conduta e essa linha de pensamento que a gente tem não é por acaso, é por formação, é por história. Vivências. E pelas vivências. A gente chega numa idade que procura acompanhar o que vem acontecendo, porque tem muitas coisas que nos surpreendem no dia a dia. Com certeza. E a tua presença aqui, Senair, também é motivo muito especial para nós da TV Serra, porque tu tens acumulado uma experiência muito grande na área da gestão de administração de empresas, fosses empresário por muitos anos, hoje presta consultoria, então é aquele profissional que realmente sabe o que tem experiência, tem conhecimento e pode partilhar. E eu vejo, né, Senair, que a atividade privada a qual você esteve vinculada, ela em muitas ocasiões ela é fundamental, ela é muito útil também para a gestão pública, por exemplo. Porque no privado, numa entidade, numa empresa privada, se aprende a economia, se aprende a questão de precificação, de custos e compras. E muitas vezes o poder público, ele, como não lida com o dinheiro, entre aspas, que não é dele, que é do cidadão, gasta ou investe de qualquer forma. Se todos os políticos passassem pela iniciativa privada, poderíamos ter uma outra realidade na esfera pública? Por incrível que pareça, hoje de manhã eu estava comentando sobre isso com pessoas que vieram até a gente, falando sobre a diferença entre a iniciativa privada e o poder público. O poder público tem como desculpa que tudo é amarrado, é licitação, os orçamentos, uma série de dificuldades. Tem que passar pela Câmara de Vereadores, tem que passar pela Assembleia Legislativa, tem que passar pela Câmara Federal e Senado, para que o governo tenha respostas sobre os seus pleitos. As estruturas legislativas. E se você olhar, nós estamos cheios de entes públicos para evitar roubalheira, evitar a corrupção, evitar desmandos, evitar que se não cumpram as leis que são um cipoal. Então tudo isso dificulta o administrador público a colocar o seu ritmo e as suas ideias em prática. Isso eu concordo que não é para todo mundo a administração pública, porque quem tem vontade, quem está acostumado... Eu tive a experiência de primeiro ajudar meu pai a administrar a nossa família, que meu pai era muito participativo. Depois, automaticamente, fui para uma outra família para conseguir estudar e eu também participava das conversas entre a professora, o marido dela, que era um agricultor,
eu ajudava ele no contraturno, que se fala tanto em contraturno, Certo, eu ajudava sim. ele. Então, tudo isso, o senhor sabe o que é isso, o senhor também trabalhou na colônia, todo mundo participava da conversa, todo mundo, o nono muitas vezes ficava na ponta da mesa, mas aceitava. Mas ele ouvia. Ouvia também e aceitava opiniões. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente vai se moldando o que é uma administração. Não se chamava isso, nem se conhecia a palavra administração. Só que controles familiares, essa coisa do gasta ou não gasta, prioridades, tudo isso a gente foi aprendendo ao longo do caminho. Quando eu vim para a iniciativa privada, a primeira coisa que eu fiz, tentar ajudar no ramo de alimentos, que era o meu primeiro empreendimento no supermercado. Em Caxias do Sul. Em Caxias do Sul. Nós começamos em 3, 4 num cursinho, juntamos 9, decidimos começar uma central de compras para pequenos comerciantes, no ramo de alimentos, era bem restrito. Nós chegamos a 120. Tá? Caxias, é grande, tudo bem, mas 120 comerciantes reunidos na frente de um cara, falando toda segunda-feira para eles, trazendo novidades, decidindo rapidamente. A gente dizia, quem concorda com isso, levanta o braço. Era quase que unanimidade, porque a gente só procurava sempre trazer a cada segunda-feira uma coisa nova. Isso me deu o quê? Quando eu vim na SICS, eu nunca sentei numa ponta de mesa. Eu sempre sentei na galera, no meio das pessoas. Na diretoria. Você nunca vai me ver uma foto, enquanto presidente da SICS, sentado na ponta da mesa. Então, isso não observei esse detalhe. Experimente. Você vai ver que na AGC, a Associação Garantidora de Crédito da Serra, que hoje é a Garante Serra, aparecem todas as fotos na ponta da mesa. Por quê? É exigência do nosso apoiador. Do nosso apoiador, não, de quem bancou a implantação com $500 mil a fundo perdido, que se chama BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, sim, isso era um protocolo que a gente tinha que seguir. Eu não gostava disso. Tu imagina o Senair de gravata, de paletó e gravata, terno e gravata, na ponta de uma mesa, e aqui com 11, 12, 15 pessoas em volta. Eu me sentia deslocado, porque eu não sou o presidente, eu estou apenas presidente de uma organização. Mas eu quero que todos participem. É essa a dificuldade do setor público. Mesmo que o presidente faça uma reunião com todos os seus ministros, que saia dali ideias maravilhosas, e que saiam daí iniciativas maravilhosas que decidam o futuro do país. Mas e aí? O Congresso está disposto a bancar? O Congresso vai concordar com isso ou vai colocar o caldo político para azeitar isso aí? Então, aí que vem o grande problema. E, via de regra, o setor público vai criando puxadinhos para mais gente vir para o setor público, mais ocupações, que tudo isso respinga no setor político. Aí os políticos têm onde colocar seus trabalhadores. Criam-se os cabidões de emprego. Exatamente. Se você observar todos os entes que a gente paga do setor público, você vai dizer assim, não, com muito menos a iniciativa privada faria isso. Mas claro, aí como você falou, o dinheiro não sai do bolso deles. Você só, assim para o nosso, quem nos acompanha entender e pensar sobre isso, ele entende, só para pensar sobre isso. Quantas pessoas fazem parte do Supremo Tribunal Federal, que são 11 juízes? 11 ministros, apenas. Quantas pessoas gravitam ganhando muito dinheiro? Tem gente lá ganhando 70, 60, 100 mil reais mensais. Até parece o Esporte Clube Cruzeiro do Belo Horizonte. Então veja como as estruturas ao mesmo tempo elas são encharcadas na esfera pública. Eu me recordo de um programa que nós tivemos lá na TV Cidade, nós conversamos numa determinada ocasião, não me recordo do ano, que tinha no Palácio do Planalto 400 funcionários. Precisa 400 funcionários no Palácio do Planalto, não era na gestão do presidente Bolsonaro, era ainda na gestão do ex-presidente Michel Temer. Claro que tem estruturas e ministérios que estão dentro, chamados ministros palacianos também, mas e aí pega o Congresso Nacional, o Congresso é a Câmara e também o Senado Federal. Nós não fazemos ideia da estrutura que tem por trás, aliás, o que custa um deputado, o que custa um senador para o Brasil. São 513 deputados, mais 81 senadores. Nós chegamos a praticamente quase 600 congressistas
eles têm um custo muito grande. E depois mais tudo o que vem por trás. E quem paga o que está lá é nosso recurso de impostos. E a sociedade brasileira está cometendo, nós enquanto povo que pagamos a conta, nós enquanto contribuintes e as nossas organizações, cada um de nós pertence a alguma organização, algum núcleo que nos representa. Eu não vejo ninguém, eu sinceramente não vejo ninguém capaz de apresentar um plano de enxugamento. O Paulo Guedes assistiu uma entrevista dele agora, questão de dias, e ele fala da reforma da Previdência, a reforma da Previdência, depois teve tributária que não saiu, mas ele falou da Previdência, que é a número 1, depois ele fala na número 2, que é o enxugamento dos juros, nós estamos pagando, a diminuição do rombo das contas públicas, que estava em 139 bilhões. Chegou a 172 bilhões. E hoje está em 80 e alguma coisa. Sim. E ele quer diminuir isso. Então, e a terceira etapa, além da reforma tributária, ele quer fazer uma reforma administrativa. Para fazer a reforma administrativa, tem que mexer com o Congresso Nacional e tem que mexer com o Judiciário. Eu estou apostando 10-1 que essa reforma, de novo, vai aumentar os nossos impostos, porque não tem como diminuir a máquina pública. O correto teria que diminuir. Com certeza. Então, mas o que o governo faz quando falta dinheiro? O governo não tem poupança, o governo tem que aumentar a fonte arrecadatória. Onde está a fonte arrecadatória? Impostos. Os impostos. Então, uma coisa eu tenho certeza, eu não vou ver, e talvez os meus netos, se vierem já preparados com uma outra cabeça de questionamentos, e de não aceitar o que está aí, porque nós fomos se acostumando, fomos aceitando, a tua geração veio também, começou a aceitar, a geração da menina ali também aceitou. Da Tassiele. Todas as gerações que estão vindo estão se acostumando. O Israel não se fala porque ele é mais velho que nós, então ele não tem essa, ele já pegou o bonde andando. Como é que ele é mais velho se ele não tem cabelo branco e nós temos cabelo branco? Já que estamos falando disso, tem alguém que perdeu os cabelos porque amarrou a toalha com Neucídio para matar os piolhos. Eu quero te dizer que teus cabelos estão bem, porque os piolhos não vão subir o morro, não subiram o morro da terceira légua, porque é muito difícil. Sim. Então você escapou dessa. Mas assim, se você olhar, nossas gerações passadas foram se acostumando, e nós, e as futuras imediatas também, trabalhar. E o resto não é comigo, não. Talvez até que nós tenhamos que trabalhar menos, e é com a gente essa questão que está, esse câncer que se criou no país, e não tem como extirpar esse câncer sem vir alguém, a sociedade organizada, e dizer assim, não precisa 513 deputados com todos os seus penduricalhos. Nós temos a internet, nós podemos fazer uma sessão da Câmara por videoconferência. Por que não? É possível. Eu fico aqui no Rio Grande do Sul, o cara fica lá no Amapá. Sim. Porque o que eles produzem é o quê? Discussão que não leva a nada. Que eu estive em sessões da Câmara e do Senado. Eu estive lá... Olha, você pisou no tapetinho da Câmara e do Senado? Tem que ter paciência. Porque enquanto a Câmara está mostrando a mesa... Diretora. Não lembro quem era, o Renan Calheiros era o presidente quando eu fui lá. O presidente do Senado Federal, Renan Calheiros. E a galera do lado, tinha um gordo barrigudo que agora saiu, dava gargalhada que eu não sei como na TV não aparecia. Sim. O som só aparecia... Eles num grupinho, 6, 7, 8 senadores dando risada, contando piada. Na Câmara é pior ainda. Um cara discursando e tem mais 400, 300, que nunca está cheio aquilo lá, a maioria fica nos gabinetes, né? Contando piada e dando risada, eles não estão nem aí. Por isso tem gente que vota e não sabe o que votou. Então é uma vergonha. E se nós não tomar providência, deixar enxugar isso, nós vamos pagar essa conta cada vez maior. Então não é o Congresso que vai diminuir as despesas públicas do setor. Não, mas está certo o ministro Paulo Guedes de promover uma reforma administrativa. A ideia é fenomenal. O problema é implantá-la. Eu duvido. Não, a ideia é boa. Aliás, a pior de todas as ideias e a pior de todas as reformas foi a previdenciária. Pode escrevam aí, façam as contas. A pior reforma foi a previdenciária. Se tivesse feito da administração federal nos 3 níveis, nos 3 poderes, melhor dizendo, não precisava fazer a reforma previdenciária. Bem ao contrário, tem que dobrar o salário mínimo para o aposentado. Pode escrever e fazer conta. Logo a gente chega a essa conclusão. Mas a pior foi a previdenciária. Ninguém está falando isso, mas é só fazer conta.
O problema não é Mais uma vez, quem pagou foi o trabalhador? O trabalhador aumenta o prazo de recolhimento, aumenta isso e o saláriozinho continua desse tamanho, como dizia o Chico Anísio. Agora vai ver os grandes. Experimenta ver a lista a folha de pagamento do Rio Grande do Sul, para tu ver quanto ganha os aposentados, o pessoal que vem da Brigada Militar e assim por diante. Se aposenta com salário desse tamanho. Vamos para o nosso intervalo, a gente volta em seguida com o segundo segmento da entrevista do dia, hoje com o empresário, o consultor de empresas Senair Gomes da Silva com a gente aqui na nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET. Fiquem ligados. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce. Juntos nossa gente educa, nossa gente inova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação Para gerar uma conexão entre sonho e realização. Fazer o bem por nossa região e ser agente da transformação. Plantar, construir e caminhar, então todos juntos na mesma direção. Sicredi Serrana, juntos nossa gente vai mais longe. Ô, velho, tá difícil pra ler esse jornal, tô enxergando muito pouco, minha velha. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo você só encontra no Mercadão dos Óculos. Olha, velho, que coisa linda que tá passando por aí. Nossa, bonita. Rede de óticas Mercadão dos Óculos, Farroupilha, na Júlio 852. Temporada de porcelanas e cerâmicas Rumo Certo. Os últimos lançamentos com descontos e condições de pagamento imperdíveis. Peças avulsas a partir de R$ 7,90. Descontos de até 50%. Prato Protel Schmidt por R$ 9,90 cada. Conjunto 20 peças Pomerode Schmidt por R$ 299,90. E toda a loja em até 10 vezes sem juros no cartão. Em Caxias, Bento, São Marcos e Farroupilha. Rumo Certo. Amor pela sua cozinha. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia, TV Serra Farroupilha, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui você vê por aqui. Nossa gente se encontra na TV Serra Farroupilha. É nosso convidado hoje, o consultor de empresas Senair Gomes da Silva, aqui nos estúdios. Estamos falando sobre diversos assuntos. Tem ainda dois ou três na pauta aqui e prometo que nós não vamos fugir da pauta. Nós vamos falar daqui a pouco sobre a questão do coronavírus. Tem muita desinformação rolando por aí, eu já disse isso na Bitcom TV e aqui na TV Serra também. Mas antes disso, Senair, semana passada os deputados estaduais no Rio Grande do Sul concluíram, aprovaram o pacote de medidas de reestruturação administrativa do estado do Rio Grande do Sul, proposto pelo governador Eduardo Leite. Na tua visão, o pacote do governador é um passo para o Rio Grande do Sul começar a sair do atoleiro? É mais uma tentativa, mais uma. Já foram quantas tentativas que a gente acompanha desde o governo Ieda, que foi mais incisivo. Da professora Ieda. Professora Ieda, mais incisivo, assim, mais chamou atenção. Não foi aprovado pela Assembleia, a Sartori tentou algumas coisas, não foi acompanhado pela Assembleia. Não teve o respaldo da Assembleia. O Eduardo Leite, um bom negociador, a gente não pode negar isso. Para nós entendermos, o Eduardo Leite foi negociar, inclusive, com os CEPEGs, uma bronca histórica sobre salários, e começou o governo bem.
logo em seguida a gente sabe por que as coisas já começaram a entornar. Agora, todas essas iniciativas do governador, eu acho que ele faltou, eu não quero ser chato com isso, mas faltou incluir a recuperação das empresas. Porque para as empresas ele não precisa desembolsar dinheiro para recuperá-las. Enquanto que em outros setores precisa muitas vezes abrir mão de receita, algumas coisas assim. E a empresa ou as empresas geram economia, movimentam, alimentam a economia. Que é o que nós precisamos. Sim. Nós precisamos que as empresas comecem a gerar, e quando eu falei que Farroupilha precisava de um secretário de desenvolvimento que tivesse essa visão de desenvolvimento econômico através do emprego, que eu não vejo outro desenvolvimento econômico a não ser através do trabalho, do emprego, da renda, do pessoal ter o dinheiro para gastar. É a única forma, eu não vejo outra. Porque o governo, se tivesse recursos para impulsionar através de frentes de trabalho, vamos falar a nível federal e até estadual, frentes de trabalho, algumas iniciativas próprias dos governantes é uma coisa, mas não tem, recursos não tem. União quebrada, os estados quebrados e o Rio Grande do Sul mais quebrado ainda. Então o que nós precisamos? Que através dessa linha de crédito que o sistema financeiro tem, o problema do sistema financeiro é que eles não querem perder e não querem sair da zona de conforto. Quem é o maior cliente do sistema financeiro? Os próprios governos. Eles estão tranquilos. Eles têm um cliente fixo, escravo dele, que mantém ele. Que se chama governo. Chama governo. Os governos. Aí a iniciativa privada fica de lado. Se você não precisa de dinheiro, e você sabe, o banco fica lá batendo na tua porta. Olha, eu tenho uma linha de crédito especial assim, assim, assim. Você não precisa. Agora, experimenta ter qualquer probleminha lá de um imposto atrasado, um título protestado, um cheque devolvido. Ele foge. Ele não quer correr risco nenhum. Enquanto que, atualmente, depois de toda essa crise, são inúmeras empresas que estão em dificuldade. Porque tem o crédito negado, aí o banco vem e diz, não, eu te dou um desconto, você me paga o capital, já está acontecendo, só que você não pode mais negociar comigo, o Banco do Brasil, eu faço um acordo, eu pago o capital, porque o juro eu já paguei há muito tempo, né? O juro, sabe como é que é o juro quando tu precisa? É o dobro do quando tu não precisa. Aí ele te dá uma grande colher de chá, mas ele quer o dinheiro à vista. Sim, mas se eu não tenho dinheiro, nem para fazer minhas compras, nem para... Como é que eu vou ter dinheiro à vista? Tá, tu me deve 500, eu te faço 250, eu te corto pela metade, mas eu quero dinheiro agora. Então, isso eu estou encontrando. E é risível, eu estou enviando inclusive e-mails para GECOR, que é um centro agora de cobrança do Banco do Brasil. Eles não estão mais o banco cobrando, quem cobra é essa GECOR, em Porto Alegre. Então eu estou mandando e-mails, colocando isso de uma maneira ridícula, porque eu coloco lá as operações, o valor total, e aí coloco operação tal, o valor era X, vocês têm YZ, ou seja, calculo um juro exorbitante. Uma conta empresarial de 50 mil reais num ano foi para 381. Existe isso? Não existe. Então, assim, me desculpa, não é possível. Quem faz esse cálculo tem que ir para a cadeia. Ah, é o sistema. Bota o sistema na cadeia. Mas tem alguém que está por trás do sistema. Claro. Sim. Então, o que a gente entende com isso? Precisa ter, as empresas têm garantia para oferecer. Mas, antes de oferecer a garantia, você tem que ter a garantia que você possa pagar a parcela. Caso contrário, executa a garantia e você fica sem nada. Deixa eu te puxar para o assunto, pacote do governador do estado. Será que os servidores tipo da educação, da segurança pública não foram muito penalizados em detrimento de outras categorias que talvez passaram mais brandas pelo pacote? Eu vou usar a expressão da presidente do CEPERGS. Depois de muita negociação, no final da conversa, a paulada se tornou menor, que era para ser uma paulada bem maior nessas categorias. Eu volto ao assunto de que o governo não tem dinheiro para pagar todo mundo. Hoje eu estava ontem, escutando o novo desembargador, o presidente do Tribunal Gaúcho, Tribunal de Justiça, que o Eduardo Leite tentou congelar o orçamento para este ano, 2020. Eles não aceitaram. Eles, o Tribunal de Justiça entrou na Justiça descongelando o orçamento. E estão tentando explicar que precisa mais gente, inclusive para cobrança, tudo isso, aquela coisa. O que eu penso a respeito disso? Não é o servidor público que ganha R$2.500, R$3.000, que é o professor estadual e o policial, e essas outras categorias, a gente sabe, que é o problema. O problema é pegar esta folha salarial dos inativos, principalmente, experimenta pegar a folha
salarial do Estado, as primeiras 12 páginas. O salário 12 e o 14, o último salário da 14ª folha é 14 mil e começa com 124 de um aposentado. Então, o problema do Estado está nos altos salários de muitos inativos e poucos na ativa. E esses poucos que estão na ativa estão desmotivados. Esse é o maior problema. Como nós vamos medir meritocracia, que tanto se fala no governo federal? Sim. Se o cara senta, coloca o casaco, vai para o banheiro, você chega numa repartição pública estadual e você é mal atendido. Você é muito mal atendido. E não tem quem para chegar lá e você reclamar, olha, eu fui mal atendido, fulano de tal lá me atendeu muito mal. Eles não estão nem aí, porque estão desmotivados. E aí, como fazer isso? O salário é baixo. Bom, eles estão desmotivados? Não, mas vamos combinar. Sim. A categoria que faz, que executa, ganha muito mal. Ganha bem é quem não faz nada, meu amigo. No setor público está assim há muito tempo, não é de hoje. O que é o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado? Rio Grande do Sul. O que ele faz? Então nós falamos aqui na vez passada. 2.800.000 a título de nada, porque eles não fazem nada e não tiraram férias. Não tiraram férias para quê? 2 meses de férias, vão criar vergonha. Por favor, me desculpe. Não é assim que funciona. O dia que eu encontrar o seu Alexandre Postal, eu vou dizer para ele isso que eu estou falando aqui. Vou dizer para ele, vou dizer assim, vocês não vão criar vergonha no estado falido, você vai fazer isso? Tire férias então. Se é para tirar 2 meses, tire 4 meses. Não vai fazer falta. Vai fazer falta os auditores fiscais que trabalham lá. Aí eu concordo. Mas não é para tirar 60 dias de férias também. É muita coisa. Não dá para aceitar isso. Não dá para aceitar. Se fosse um estado riquíssimo, mas tudo bem, sobra para todo mundo. Agora, falta para a saúde, falta para a educação, falta para as estradas, falta para tudo. Complicado. Desculpa, coronavírus. O coronavírus. Isso foi providencial, viu? Tá com medo do coronavírus? Eu não. Eu já vivi o suficiente para ver quase tudo. Eu tava brincando com a situação, né? Mas é claro que o espirro foi providencial aqui, só para cutucar o Sinair por causa do coronavírus. Eu queria ver ele fugir daqui. Sinair, falando sério. Eu fiquei sabendo, antes que tu fale sério, que o senhor estava numa fila de banco com 30 pessoas e você largou um espirro e disse, depois que eu voltei da China, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu fui atendido na hora do banco. Todo mundo fugiu da fila. Me contaram essa. Te contaram essa. Sinair, falando sério, coronavírus, enfim, é o que mais se fala no momento. Começou lá na China, agora tem muitos países que estão também tomando as suas medidas. O Brasil não é diferente. Aqui no Rio Grande do Sul, o Hospital de Canoas e o Hospital da Conceição em Porto Alegre são os centros de referência, por enquanto, em caso de alguma necessidade. Como tu estás acompanhando esse assunto? Ele é preocupante ou se está o tornando mais agravante do que ele é mesmo? Depois que eu assisti na Pampa Atualidades, o cara deu um depoimento assim, muito... Tá nas redes sociais. Com Paulo Sérgio Pinto? Não. Sim, mas ele é o condutor, ele é o apresentador. Não, é uma moça. É uma moça? Roberta, não sei. Bom, então. Debates da Pampa, uma coisa assim. Então tá. Assisti há pouco tempo, que eu quase nunca assisto, passando, ouvi o depoimento dele. Ele falou com um médico, infectologista, e o médico, pelo que ele colocou no ar, o médico foi muito tranquilo. Assim, é uma gripe um pouquinho diferente, não é um H1N1, não é um ebola, não é nada disso, é uma gripe. E como ele falou, daqui 30 dias no máximo vão catalogar e vão criar a medicação, porque os laboratórios estão trabalhando dia e noite para começar a produzir uma medicação que vai combater. Quem ganha com isso? Os laboratórios. Os 8 maiores laboratórios estão trabalhando dia e noite. Porque todo o mal tem os dois lados. Alguém vai ganhar com o mal. Até advogado ganha com o mal. Eles me perdoem, mas eles sabem disso. Até a funerária ganha com a morte. Com a morte. Até médico ganha com a doença. Então, o que acontece com isso? Esse coronavírus é mais um derivativo do vírus da gripe. Sim. Só que o vírus da gripe Uma mutação. Eu estou vacinado há 5, 6 anos, que eu me vacino, nunca mais me deu gripe. Agora, se vier o coronavírus, já vai ter que ter o medicamento. Em 90 dias é para estar disponível, como era o Tamiflu. Tamiflu, isso. Com isso, a China, hoje, ele fez uma denúncia também, que a China largou, a nível mundial, uma notícia
que a gripe aviária era um problema, aquela coisa toda, e não comprariam mais. Sabe qual é o país que mais importa frango do mundo todo? A China. Agora, com esse tal de coronavírus aí, a economia balançou a nível mundial. As bolsas de valores saíram do eixo, o dólar subiu aqui no Brasil, as economias mais... Agora, falar da carne bovina também, deu problema, isso e aquilo. Quem mais importa a carne do Brasil? A China. Então, isso tudo leva a crer, e eu acreditei nisso que o homem falou, porque tem tudo a ver, que a China está, de alguma forma, porque tudo que sai da China sai via oficial. Tu não tem como saber mais nada se não for pelo próprio governo. E o que interessa para o próprio governo? Ter alimentos mais baratos que venham do mundo, porque eles não têm capacidade de produção o suficiente para alimentar porque essa superpopulação. 1 em cada 5 cidadãos do planeta estão na China, né? Então, é o país mais populoso do mundo. Então isso nos remete a refletir sobre essas questões. Uma vez aconteceu do nosso soja estar com problema. Foi mandado para a China e aí deu aquele problema todo. O que aconteceu? Baixou o preço, aí o soja ficou bom. Nosso calçado, quantas vezes chega lá, containers de calçado e aí tem um defeito. De uma hora para outra o calçado fica bom, é só baixar o preço. Certo. Eu até conversei alguns dias no programa Conexão da Bitcom TV, também diretamente aqui na TV Serra, com a doutora infectologista do Hospital Geral e também professora da Universidade de Caxias do Sul, a doutora Viviane Buffon, e ela explicou muito bem a questão do coronavírus. O que o coronavírus traz é que a gente tem que adotar as medidas de prevenção. Ela disse que o coronavírus é mais suave do que um H1N1 e é mais forte do que uma gripe que a gente tem aí. Então, ele pode matar? Pode matar, mas matará menos do que o H1N1. E pode ter certeza, porque hoje o mundo está muito globalizado, as pessoas movimentam muito. Eu disse, é questão de tempo, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter casos suspeitos aqui. Vai chegar aqui na região também, mas pode ter certeza. A própria gripe, que é mais velha do que andar para frente, continua matando 2 milhões de pessoas por ano. Sim. Quer dizer, isso tem pessoas que são mais debilitadas e por isso eu vou começar a andar pelado no sol para pegar a vitamina D. O senhor também pode andar lá na terceira légua, ninguém vai te ver mesmo. Aí a gente pega sol. Que ninguém vai, é lá que o pessoal enxerga. Ao vivo e a cores, que eu vou pegar a vitamina D suficiente para não ter esses ataques de vírus estranhos que a gente não conhece. Com certeza. Porque aí a gente vai ficar fortinho. Mas como é que é? Bombadinho? Mais fortinho. Mais fortinho. Não é mais bombadinho agora? Não é mais bombadinho, não. Mas já começou passou. A rasgar a manga da camisa. Já passou essa terminologia. Então, claro que a questão do coronavírus não é uma brincadeira, é sério, mas nós temos... Eu acompanhei no domingo também no Fantástico, o Dr. Drauzio Varela, com um infectologista, estava explicando como a gente deve lavar as mãos. Você tem que lavar as mãos assim, lavar as costas das mãos entre os dedos. É questão de higiene acima de tudo, né? Exatamente, mas não é o bicho de 7 cabeças para estar uma pandemia mundial, não é isso. Claro. Então vamos parar para pensar. Não vamos dimensionar mais do que é. Tem esses cuidados que a gente deve ter mesmo com a saúde da gente e toca o barco. A gente vai passar por essa e virão outras. Com certeza. Senair, obrigado pela presença aqui. Já passou, até o próximo programa. Muito obrigado. Uma boa semana a todos. E nos veremos novamente, com certeza. Com certeza, obrigado. Senair Gomes da Silva, consultor de empresas, foi o nosso convidado hoje na entrevista do dia que vai chegando ao seu final aqui pela TV Serra Farroupilha. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Até o nosso próximo programa na TV Serra. Nossa gente se encontra aqui.